Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 28 de abril, segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Começamos então, após estes 8 dias em que celebramos a oitava da Páscoa, agora se dá início o chamado Tempo Pascal em nossa caminhada de igreja. Também hoje se celebra a memória facultativa de um dos maiores santos marianos da nossa igreja, São Luís Maria Grião de Montfort, presbítero, ele que nasceu no ano de 1673 e veio a falecer no ano de 1716, meados do século XVIII. Se dedicou muito às missões populares, defendendo a fé católica e difundindo a devoção a Maria. Foi um grande apóstolo de Nossa Senhora. Chegou a fundar 2 congregações religiosas, as Filhas da Sabedoria e a Companhia de Maria. E ainda nos deixou como presente uma das maiores obras a respeito da devoção mariana, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que, assim que foi escrito pelo santo, ficou cerca de 130 anos escondido, sem ser descoberto. Algo que o próprio São Luís Maria já tinha prevenido e profetizado, que esta obra seria alvo de muitos ataques do maligno e ficaria escondida por um bom tempo. Por isso, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem é uma obra que nos ensina a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Todo católico deveria ler este livro de São Luís Maria Grião de Montfort. Ele, neste tratado, teve a inspiração de criar a chamada consagração total como escravidão de amor à Santíssima Virgem, para que possamos viver com verdadeira fidelidade às promessas do nosso batismo. São João Paulo II foi tão impactado com esta obra, o verdadeiro Tratado da Santíssima Virgem, que não só fez uso deste método de consagração criado por São Luís, mas também colocou como lema no seu papado: Totus tuus, Maria, todo teu, Maria, para ser todo de Jesus. Sim, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe do Céu, é para que sejamos mais de Jesus, é para que consigamos viver com fidelidade as promessas do nosso batismo. Este é o motivo de tal consagração, que infelizmente tem se tornado um certo modismo na vida de muitos católicos. Querem se consagrar porque acha bonito, mas não querem ter Maria como grande modelo de santidade para suas vidas. Não querem imitar as virtudes de Maria. Por isso, celebremos com alegria a memória deste grande santo mariano, que, com a sua devoção a Nossa Senhora, com seus escritos, com seu tratado a respeito da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, marcou profundamente a caminhada da igreja. O evangelho de hoje é tirado do capítulo 3 de São João, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo,
Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No meio da noite, talvez por medo ou em busca de uma verdadeira intimidade, Nicodemos procura por Jesus. Membro do Sinédrio judaico, provável doutor da lei, Nicodemos já percebeu que Deus age por meio das palavras e gestos do filho do carpinteiro. Ele mesmo vai dizer: ninguém pode realizar tais obras se não vem de Deus. Porém, Nicodemos, ainda muito racional, intelectual, tenta compreender Jesus e os seus feitos. Uma simples frase do mestre da Galileia mostra que não se pode prender, compreender, engaiolar a ação de Deus em nossa vida. Foi quando Jesus disse: o vento sopra onde quer, não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim também acontece com aquele que nasceu do Espírito. Usando a imagem do vento, Jesus se refere a alguma coisa do mundo material que a razão pode compreender, mas exatamente para a época, a mais impalpável e menos concreta das coisas materiais era justamente o vento, o ar em movimento. Assim como o navegante não vê o vento, mas percebe a sua ação nas velas e nos movimentos do barco, assim também percebemos a ação do Espírito de Deus pelos seus frutos em nossa vida. Em nossos dias, talvez Jesus utilizasse uma outra imagem, a asa delta que o desportista veste e com ela se lança do rochedo, deixando-se sustentar e guiar pelas correntes de ar quente, ascendentes, até onde o vento quiser levá-lo. Uma imagem que reúne dois aspectos fundamentais da vida espiritual. Ao se utilizar a imagem do vento, o dinamismo do Espírito Santo em nós, mas também a liberdade humana que decide cooperar ou não com a graça de Deus. Aprendemos com o Catecismo, no número 1742, que diz: a graça de Cristo não entra em concorrência com a nossa liberdade, quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Ao contrário, como a experiência cristã o atesta, sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais crescem a nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e coações do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa a liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. Precisamos nascer do Espírito a cada dia. Este Espírito de Deus que já temos dentro de nós desde o dia do nosso batismo e que foi aperfeiçoado em nós como plenitude através dos seus dons que recebemos pelo sacramento da Crisma. Sim, a cada dia devemos e podemos nascer da água e do Espírito. Basta que nos abramos e que sejamos cada vez mais dóceis à ação do Espírito de Deus em nossa vida. Estamos disponíveis para Deus?
atentos às suas inspirações? Queremos ser guiados pelo Espírito Santo? Ou acabamos sempre caindo na ilusão de submeter Deus aos nossos caprichos? A verdade é esta: se vivemos no Espírito, estaremos sempre afinados com a vontade de Deus. Agora, se vivemos mais na carne, estaremos mais afinados com o mundo. Por isso, busquemos esse nascimento para o alto, este nascimento da água e do Espírito a cada dia, para que possamos experimentar a verdadeira vida nova em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.